Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, ligados, conectados aqui no Abordo Notícias. Bomba atômica. O Planalto está comemorando o convite de Donald Trump para se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva. Só que há um desastre à frente. Enquanto o Planalto comemora a notícia de que Lula irá se encontrar com Donald Trump na próxima semana para discutir sanções ao Brasil após a conversa na ONU nesta terça-feira, dia 23, parte do bolsonarismo vê o copo meio cheio com a notícia. Desde o início da guerra econômica contra o Brasil, caciques aliados de Jair Messias Bolsonaro defendiam que Lula ligasse para Trump, justamente por considerarem que o americano colocaria o brasileiro numa situação complicada. A comparação não é nem com a reunião de Trump com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, mas com o encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da África do Sul. Em maio, o presidente da África do Sul esteve na Casa Branca e foi confrontado por Trump, um suposto genocídio branco que ocorreria no país africano. O presidente dos Estados Unidos chegou a passar um vídeo com recortes de reportagens. Meus queridos, é exatamente o que eu imaginei. Em um desses vídeos, né, a gente vive numa loucura aqui, trabalha de manhã, de tarde e de noite, eu disse, você imagina se o Trump chamasse o Lula para sentar para uma conversa e começasse a mostrar vídeos? Ah, isso aqui que você chama de golpe? As senhoras orando no pneu? Não para o pneu, mas próximo a um pneu queimado? As senhoras com uma Bíblia abraçadas com as bandeiras, rezando, orando pelo Brasil? Isso daqui é o golpe? Lula. E meus queridos, eu vou mostrar para você algumas situações, tá bem? Porque agora a esquerda tá amando o Trump. Exatamente. Você não ouviu errado, não. Agora a esquerda virou fã de Donald Trump. Seria cômico se não fosse trágico, tá? O que acontece? Presta atenção aqui, ó. Nós fomos surpreendidos com essa notícia. Trump diz que abraçou Lula e que irão conversar na próxima semana. Trump diz que Lula parece ser um cara legal, não é? Tem até vídeo. Eu vou mostrar para você que está aqui acompanhando a gente e vai só entendendo o meu raciocínio. Já já você vai entender onde eu quero chegar, inclusive com essa matéria aí que eu abri o programa lá do portal Metrópolis. Aí está o Trump. Vamos ouvi-lo. Nós concordamos que nos encontrar na semana que vem. Nós tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto dá para dizer, é bom que eu tenha esperado porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. E aí? O gozado, gente, é que tem gente da esquerda comemorando isso. Comemorando. Fazendo chacota com os bolsonaristas, fazendo chacota com a nossa cara. Exatamente. Presta atenção aqui, não tem o vídeo, tem o áudio lá do portal Metrópolis, na voz do Eduardo Bolsonaro, falando sobre o assunto. Preste atenção. Primeiro é o seguinte, foi um discurso longo, onde ele
reafirmou diversas políticas, como migração, colocou a ONU no seu devido lugar, né? Então um órgão que inclusive ele chama de corrupto, chega a citar a construção de prédio muito assim, superfaturado, né? Deixa sugerido isso, ou melhor, explícito. Na pauta ambiental, ele destrói a pauta ambiental, a mesma pauta que o Lula defendeu. Então ele reafirmou aquilo que ele sempre foi. E ele também, com relação ao Lula, ele reafirmou a sua estratégia, que foi vitoriosa e sedimentou o seu sucesso profissional, que é ser um excelente estrategista, um excelente negociador. Então ele estressou a situação. Agora, ao que tudo indica, ele vai se sentar à mesa com o Lula, na posição que ele quer, no local que ele quer e quando ele quiser. Então o Lula vai ter que aproveitar uma rara oportunidade para sentar-se com o Trump, ter momentos valiosos, com a obrigação de trazer alguma notícia positiva para o Brasil. Lembrando que sentar-se no Salão Oval, isso por si só não quer dizer vitória. Muito pelo contrário. Vale lembrar, né, por vezes, quando o presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, sentou-se lá, quando o Ramaphosa da África do Sul sentou-se lá, quando o premier britânico sentou-se lá, e todos eles, o Trump não sorriu para nenhum deles. Muito pelo contrário, colocou todos eles no seu devido lugar, jogando em casa. Então, eu não olhei com nenhuma surpresa esse posicionamento do Trump. Há certamente aqueles que vão querer vender a minha pouca influência, que são os mesmos que falavam que a Magnitsky não seria aplicada no Moraes, os mesmos que não apostavam que depois da Magnitsky no Moraes, né, continuaria a pressão alta norte-americana. Então o Trump está fazendo aquilo que ele é mestre em fazer. E longe disso, se for necessário, né, longe de acabar com essa alta temperatura vinda dos Estados Unidos, o Trump continuará perseguindo o seu objetivo, que é preservar as empresas americanas, proteger os cidadãos americanos, como recentemente fez, regulamentando a política da diplomacia de reféns, né? E também resgatando a democracia no hemisfério ocidental. Ele é muito crítico e segue sendo do sistema judiciário brasileiro, do sistema judiciário brasileiro, porque ele sofreu na pele essa caça às bruxas que ele atribui ao Bolsonaro. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui com a gente, presta atenção, porque a partir de agora é questão de estratégia. Você que está chegando aqui comigo, comenta 08. Estou entendendo, Fábio. Estou entendendo. Sentar-se no Salão Oval com Donald Trump não é vitória. O Trump, ele é ácido, ele é forte e ele não baixa a cabeça. Estratégia pura. Enquanto o Lula aproveitou o momento na reunião da ONU para ficar lavando roupa suja, tá? Criticando os Estados Unidos na casa dele, beleza? Criticando os Estados Unidos, indo para cima. O Trump foi tranquilo, calmo, sereno. A liderança do Brasil aqui, gente, cara legal. Vamos conversar na semana que vem, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Não espere. Rapaz, esse corte que eu coloquei pra você aí, do Trump falando que o Lula é um cara legal, eu peguei lá do Twitter do Randolph Rodrigues. Segundo ele, não há um cidadão no mundo que se renda aos encantos do Lula. Olha o presidente da África aqui quando sentou com Donald Trump. Olha o presidente da África quando se sentou com Donald Trump. Uma televisão ali, onde você vê pessoas incentivando ataques às pessoas brancas. E o Trump falou, olha o que acontece no seu país. Vem aqui, ó. Senta aqui comigo, ó. Senta aqui no colinho de papai, aqui, ó. Ó, senta aqui.
Tá confortável? Quer um chazinho? Você é um cara legal. Prazer receber você aqui. Nossa, tô muito feliz em recebê-los. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver um videozinho aqui no nosso telão aqui. Pode colocar aí, produção, pode colocar. E meus queridos, o mundo inteiro ficou sabendo. O presidente Trump surpreendeu o mundo ao forçar o presidente da África do Sul a assistir um vídeo de africanos gritando para matar pessoas brancas. Puta merda! Ele fez isso na frente da imprensa para milhões de pessoas ao redor do mundo. Trump é um chefe. O nome é Voz Maga. É quem publicou esse corte, esse trechinho da reunião no Twitter que eu estou mostrando para você. Outro momento icônico, e que segundo os bolsonaristas nem é, isso daqui também não foi tão terrível quanto o que o Trump fez lá com Hamassur, sei lá, o presidente da África, tá bem? Mas olha o momento também que Zelensky sentou com o Trump. Presta atenção, olha isso. Eu estou falando do tipo de diplomacia. Vai acabar, sim, mas se você, senhor presidente... Presidente, com todo respeito, eu acho que para entrar no Salão Oval, listigar na frente, agora vocês estão andando... Ixi, rapaz, não dá nem para acompanhar. Eu vou tentar aqui, tá bem? Você deveria, presta atenção, tentando trazê-lo para esta conferência. Você já esteve na Ucrânia? Perguntou ele. Você diz que são os problemas que temos. Eu já fui uma vez. Na verdade, já fui. E realmente assisti e vi as histórias. E eu sei o que acontece. É que você traz pessoas, você as leva em uma turnê de propaganda, senhor. Tá? Esse aí, o secretário do Trump, e o Trump ali quietinho, né? O Trump, não, você é um cara legal. O Trump elogiou ele, está despojado. O Trump elogiou. Ele não tá ali com um terno, não tá com uma gravata. Olha só. O presidente discorda que tenha dito problemas em trazer pessoas para o seu exército. E você acha que é respeitoso vir para o Salão Oval dos Estados Unidos e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Rapaz, e o Trump quieto, só olhando para a cara. Eu fico imaginando o Lula e o Marco Rubio aqui, ó. Você imagina o Marco Rubio desse lado. Presta atenção, vamos lá. Muitas perguntas, vamos começar do começo, claro. Baixou a cabeça, olha lá. Todo mundo tem problemas, até você. Olha só, conversa de, né? Ai, sabe quando você conversa com aquele primo seu cachaceiro que bate na mulher? Ai, meu amigo, todo mundo tem problemas no casamento, né? Olha aí. Deixa eu passar pra frente aqui, eu quero ver o final pra você ver pegando fogo, tá? Olha só. Olha o Trump. O Trump entrou na conversa, tá bem? Aqui, ó. Você permitiu estar em um começo muito... E ele acontece. Está certo desde o início da guerra. Você não está em uma boa posição, tá dizendo Trump. Você não tem os cartões conosco agora. É aquela velha história, né? Você não tem carta na manga com a gente. Você começa a ter cartões agora mesmo. Você não usa suas cartas de baralho. Estou falando sério. Olha só. Você está apostando na vida de milhões de pessoas. Você está apostando na Terceira Guerra Mundial. É o que você está fazendo, é muito desrespeitoso.
com o país, este país, muito mais do que um. Muitas pessoas disseram que deveriam ter feito isso. A lot of times. Even today. Você foi para a Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Oferece alguma palavra de agradecimento pelos Estados Unidos da América e o presidente que está tentando salvar o seu país. Nesse dia o Donald Trump mandou ele vazar. Falou, você sai daqui, você volta aqui o dia que você quiser conversar. Sabe como começou esse encontro? Você é um cara legal. Você tá bonito com essa roupa, tá elegante. Não tá com uma gravata, não tá todo engomado. Você tá legal, tá despojado. Sabe como é que terminou a conversa? Saia daqui, desapareça, só volte aqui quando você quiser negociar. Pronto, Donald Trump, modus operandi. Cara duro na queda, um negociador de verdade. E o Lula só fala merda até aqui, não é? Presta atenção aqui o que o Trump ainda disse sobre o Brasil. Brasil está mal e usa judiciário como arma, é o que avalia Donald Trump. Vamos para frente. O presidente dos Estados Unidos criticou ações por parte das instituições brasileiras. Isso no discurso dele da ONU, tá? Lula falou o que quis, ele entrou regaçando depois. Trump diz que tarifas são resposta à censura no Brasil. Ah, o Lula é um cara legal, a esquerda só pegou isso. Lula é um cara legal, a gente vai conversar. Na ONU, Trump diz que Brasil fracassará sem os Estados Unidos da América. E é verdade, a onda de desemprego já se achegou a esse país. A onda de desemprego já se achegou nesse país. Mais uma aqui, ó. Trump diz que abraçou Lula e que irão conversar na próxima semana. Vai lá, vai dar tudo certo. Trump criticou a própria ONU e diz que os Estados Unidos reconquistaram o respeito. O presidente norte-americano fez balanço dos resultados de suas políticas externas e também doméstica. Rapaz, o Donald Trump botou pra arregaçar, tá bem? Lula foi lá falar merda, falar abobrinha, falou. O Trump foi respeitoso. O Trump jogou uma isca pra atrair Lula até o Salão Oval. E o que eu queria ser uma mosquinha para estar lá. Obviamente, o que o Trump vai conversar com Lula, a imprensa ficará sabendo. Nós vamos dar a notícia aqui, e semana que não passa, e semana que não acaba rápido. Quem gostaria que essa semana voasse? Comenta 22, eu quero, estou ansioso, gordinho, eu quero ver o Lula sentando no colo do laranjão. Presta atenção. Na ONU, Lula rejeita anistia e impõe ofensiva a Trump. Não há justificativa para medidas unilaterais e arbitrárias e não há pacificação com impunidade, disse o presidente brasileiro. Tá lindo, viu, Lula? Vai falando, fala mais. Se for falar de novo, né? Fala mais. Convocou uma reunião com as autoridades para tratar de democracia, não convidou os Estados Unidos para tratar de regulamentação de internet, não convidou os Estados Unidos, tá bonito, né? Você se lembra que o Trump impôs restrição de circulação da delegação brasileira? Pois é, impôs também aí para a delegação iraniana na ONU, ou seja, vocês vêm e não vêm para cá fazer turismo, não. Vocês vêm, vão participar do evento e vão embora de boa, sem encher o saco. O governo Trump também havia limitado a presença do ministro da Saúde do Brasil, que desistiu da viagem. Por que será, né, que o ministro de Lula ficou com medo de ir até os States? Por que será, minha gente? Eduardo se manifesta após Trump elogiar Lula na ONU. Ele
parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim, disse Trump sobre Lula em discurso na ONU. Encontro que eu estou muito afim de ver. Estou muito afim de ver. A gente colocou, né, a fala aí do Eduardo, não vou colocar de novo, tá bem? Paulo Figueiredo minimiza elogios de Trump a Lula. É realmente um gênio. Para o jornalista, que o Metrópolis diz que ele é blogueiro, né? Para o blogueiro, os elogios são estratégia para obrigar o presidente a sentar naquela mesa de negociações e o deixam em situação desconfortável. Eu concordo plenamente. Porque não foi xingando o presidente da África que o Trump fez ele ver um vídeo espantoso, né? Não foi xingando o presidente da África, pode ter certeza. Vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar um chá juntos. O blogueiro Paulo Figueiredo, que para mim é jornalista, tá bem? Que está nos Estados Unidos, onde junto ao deputado federal, o cara não está... Gente, é uma linguagem que eu vou falar para você. Essa linguagem, né, está nos Estados Unidos, parece que ele foi lá só para isso, né? Ele mora nos Estados Unidos há muito mais de 10 anos. Ele tem residência fixa nos Estados Unidos há mais de 10 anos. E ele é jornalista, tá bem? O blogueiro não, o jornalista Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, onde junto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, faz articulações em torno de sanções econômicas ao Brasil e restrições a autoridades brasileiras. Minimizou os elogios que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ao brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, nesta terça-feira, dia 23 de setembro. Nós conversamos e nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele, ele gosta de mim e eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto, mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente, Isso foi um bom sinal, diz Trump sobre Lula, já no final do seu discurso. Trump realmente é um gênio, é o que disse o Paulo Figueiredo. Ele denuncia a ditadura brasileira e invasão da jurisdição americana na ONU e em seguida diz que gosta do Lula e que chamou para conversar. E complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e irrestrita. O jornalista ainda mandou um recado àqueles que não fizeram o Mobral de negociação. Se querem analisar se a fala foi boa ou ruim para Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora na nova posição que se encontram. Em seu discurso, Trump afirmou ter abraçado Lula e combinado uma agenda para a próxima semana. Eu estava aqui, encontrei o líder do Brasil ao entrar e falei com ele. E nós nos abraçamos e as pessoas comentando, dá para acreditar nisso? Nós concordamos em nos encontrar na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram cerca de 20 segundos, mas conversamos. Para Paulo Figueiredo, Lula tem obrigação de voltar com alguma vitória desse encontro com Trump e ouvirá sobre a situação do Brasil com fatos incontestáveis da boca de Trump. Lula terá que dizer ao presidente americano que o judiciário brasileiro é independente, que Bolsonaro era uma ameaça à democracia e que Brasil quase teve um golpe no 8 de janeiro. Só que estas mesmas narrativas foram criadas para serem usadas contra o próprio Trump por anos. E aí,
vai explicar que disse que se Trump estivesse no Brasil, também seria preso pelo 8 de janeiro, que Trump era a nova face do nazismo. Quando disser que não pode fazer nada, será cobrado sobre o projeto de anistia. E aí, cheque. Lula termina o dia de hoje em uma posição política infinitamente pior do que começou, é o que disse Paulo Figueiredo. Imagina o Trump olhar para a cara dele e falar: meu, você está querendo dizer que o Bolsonaro tentou dar um golpe? Me acusaram da mesma coisa. Me acusaram da mesma coisa. O 8 de janeiro, no Brasil, lá nos Estados Unidos, foi o 6 de janeiro, quando invadiram o Capitólio e quebraram tudo e colocaram na conta do Trump. A mesma coisa, meus queridos, repetiu-se no Brasil. E você que está desanimadinho, onde está Trump agora? Por mais que Bolsonaro esteja no vale da sombra e da morte, tá bem? Por mais que o Bolsonaro esteja passando pelo vale da sombra e da morte, Deus está com Bolsonaro da mesma maneira que Deus esteve com Trump. Se você vê as conversas do Trump, ele está sempre dizendo: Jesus Christ, Jesus, Jesus. É o mesmo Jesus que eu e você, que nós servimos. E é o mesmo Deus, o mesmo Cristo que Bolsonaro respeita e serve como católico, né? Então, meus queridos, para você ligado aqui comigo, não perca a fé, continue orando, continue acreditando, mas é verdade. O Brasil não saiu vitorioso nessa conversa com Trump, muito pelo contrário. Mas eles insistem em arrotar por aí que agora o Trump virou amiguinho do Lula. Olha, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se pronunciou após as novas sanções, a Lei Magnitsky e outras 7 autoridades que perderam o visto americano aqui no Brasil. E você que está ligado aqui comigo, se quiser colaborar com o nosso programa, tem um Pix aqui abaixo do microfone. Ajude, colabore. A Embaixada dos Estados Unidos se manifestou ontem, segunda-feira, após uma série de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras via Magnitsky e também a revogação de vistos de autoridades. Em um texto divulgado pela conta oficial da Embaixada na rede social X, usando uma declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a representação diplomática diz que sanções devem servir de aviso. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio ao violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Vocês serão responsabilizados. O advogado-geral da União, Jorge Messias, teve o visto revogado pelo governo norte-americano nesta segunda-feira. Ele chegou a se manifestar dizendo que trata de uma injustiça enorme contra ele. A advogada Viviane Barça, esposa de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o Instituto da Família do ministro, Lex Instituto de Estudos Jurídicos, também foram sancionados pelo governo Trump via Lei Magnitsky. Além dele, também foram sancionados José Levi do Amaral, ex-procurador-geral da República e ex-secretário-geral de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, ex-juiz eleitoral, Ayrton Vieira, juiz auxiliar e assessor de Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, assessor judicial de alto escalão e ex-auxiliar de Alexandre de Moraes. Segundo declarações de diversas figuras públicas, políticas ligadas a Trump, novas sanções ainda devem ocorrer futuramente. De acordo com a nota divulgada pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, as medidas se devem a violações de direitos humanos e ações arbitrárias por parte de Alexandre de Moraes. O Lula
vai ter que explicar isso daqui para o Donald Trump. Sabe? O Donald, pois é, o Donald J. Trump explica o inexplicável, Lula. Sai arrotando por aí, petezada, que o Trump agora é amigo do Lula. Olha o resultado das sanções. Temer fala em repensar. Anistia após recentes ações dos Estados Unidos da América. Ex-presidente afirmou que o último gesto dos americanos foi bastante agressivo. Aí perguntaram para ele disse: mas qual é o caminho, presidente? O povo gosta de tratar ele como presidente, né? Ele disse: não sei. Até esses dias, até sábado, até sexta-feira, até domingo, ele sabia muita coisa. Ele sabia muita coisa, meus queridos. E agora o homem não sabe de nada. Só diz que é preciso repensar. Pense, repense, pense novamente e vá pelo melhor caminho, porque existe um laranjão lá em cima que está de olho em tudo que está acontecendo aqui embaixo na América do Sul. Inclusive com tropas no Mar do Caribe, muito próximo da Venezuela e muito próximo do Brasil também. Afinal de contas, a Venezuela faz divisa com o Brasil, não é? Aqui, ó. PL pressiona por anistia ampla para envolvidos nos atos do 8 de janeiro. É isso que a gente quer. A sigla não tem o aval do ex-presidente Bolsonaro para aceitar a proposta de dosimetria. Não existe acordo de cavaleiros em relação ao PL da dosimetria. Não existe. Barroso reforça que a STF vai analisar qualquer projeto de anistia. O ministro considera legítima a discussão parlamentar, mas alerta que texto pode ser invalidado pela corte. Seja o primeiro ministro a invalidar aquela casinha que vale 22 milhões lá em Miami, né? Pode ir de água abaixo, ir às ruínas, como a lei Magnitsky, que pode pegar o ministro também. Afinal de contas, o ministro é presidente do STF, chefe do Alexandre de Moraes, né? Ele é conivente com tudo que acontece, não é? Então, calma que lá vem chumbo quente. Te acalme, lá vem chumbo quente. Por falar em chumbo quente, presta atenção. Mota barra indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A decisão abre caminho para que o congressista seja cassado por faltas. Filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde fevereiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele barrou nesta terça-feira, dia 23, a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Com isso, as faltas passam a ser contabilizadas e ele pode ser cassado. Se um deputado faltar sem apresentar justificativa a mais de 1/3 das sessões, fica sem vaga na Câmara. Segundo os registros da Casa, de um total de 37 dias, com sessões deliberativas realizadas em 2025, Eduardo acumulou 23 dias com ausência não justificáveis, o que representa 62,16%. O filho do ex-presidente está morando nos Estados Unidos desde fevereiro. A indicação como líder da minoria foi feita em 16 de setembro pelo líder da Câmara, Sóstenes Cavalcante, para que Eduardo não perdesse o mandato. E o Mota, juntamente, olha aí, Câmara barra pedido para Eduardo ser líder da minoria. E o Eduardo poderá ter o seu mandato cassado, tá? Espero que eles entrem num acordo para manter o mandato do Eduardo. Se não, Eduardo está nos Estados Unidos, não é, Eduardo? Vai tocar a sua vida aí, você está fazendo muito mais pelo Brasil, trabalhando daí, do que ocupando um carguinho de deputado, tá bem? Sóstenes,
PL vai recorrer da decisão de Mota sobre Eduardo Bolsonaro. O presidente da Casa dos Deputados, da Câmara dos Deputados, impediu que o filho do ex-presidente Bolsonaro assumisse a liderança da minoria. E teve entrevista, né? A Globo News colocou ali uma pessoa para debater, contrária a essa situação, e uma favorável, que é o Zucco. Vamos ouvi-los aqui em suas afirmativas, não é isso? Um é contra e o outro é a favor que o Eduardo continue nos Estados Unidos e exercendo o mandato de deputado federal. Falando em Eduardo Bolsonaro, a gente viu hoje a manifestação do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, dizendo que ele não pode ser líder da minoria não estando no Brasil, não participando de reuniões. Eu queria a avaliação de vocês sobre isso. Bem, na verdade, há muito tempo que a gente está querendo saber por que o Eduardo continua mantendo o status de deputado. Primeiro que já mais de um terço ele já faltou. Foram 30 e poucas sessões, ele faltou 20 e poucas. Já está, do ponto de vista do regimento interno, ele já está caçável. Ele já está, nem é caçado, ele simplesmente perde o mandato. Trazê-lo de volta ao Brasil, na sua condição de deputado, depende dele. Se ele quiser vir, ele pode vir e será deputado. Agora, aceitá-lo como um títere que fica controlando com seus cordéis a sua turma, isso é completamente fora de propósito. Ele não está exercendo um mandato de deputado. O mandato de deputado se exerce no país pelo qual o sujeito é eleito. Então, na verdade, o Hugo só tomou uma providência técnica, porque está na lei, isso não tem dúvida. E cabe a ele, o Hugo, fazer essa decisão ou não. Ele não poderia fazer isso, por exemplo, na liderança de partidos, porque a liderança de partidos é a indicação dos deputados daquela bancada e ele tem que referendar. Nas lideranças de maioria, minoria, oposição, governo, essa é uma prerrogativa dele. E por isso ele fez, na minha opinião, tomou a posição certa. Marina, é importante salientar, e as pessoas já estão acompanhando muito mais a política, elas refletem, elas não só escutam, elas ouvem, analisando os fatos. É lógico que os Estados Unidos, que prega a liberdade, que prega os direitos humanos, está analisando tudo o que está acontecendo aqui. Não é um deputado, seja o Eduardo ou outra pessoa, que vai dizer a quem se deve sancionar. É realmente brincar com a sociedade ou brincar com o imaginário de que as pessoas acreditam que um parlamentar pode chegar lá e definir quem deve ser ou não punido. É lógico que não. E sobre o Eduardo, é importante salientar, nós temos já ferramentas para que ele possa votar pelo aplicativo. Inclusive, é usual, semanas e semanas aqui, serem usadas as votações pelo aplicativo. Agora, mais importante, vocês acreditam que seria entrado essa documentação sem conversar com o presidente da Câmara? O Hugo Mota não sabia, não conversou. Nós apresentamos o documento para que o Eduardo Bolsonaro fosse líder da minoria porque saiu da nossa cabeça, foi construído. Mas mais uma vez, nós estamos vendo que possivelmente a pressão externa vai influenciar nessa casa, como influenciou na votação do IOF. Eu sou o autor do PDL que acabava com o aumento do IOF. 383 deputados votaram a favor para não ter aumento de IOF. 81 senadores e um ministro, com uma caneta, sem um voto, fechou o Congresso. Nós estamos fazendo o que aqui? O deputado Zucco dizendo, portanto, que é um acordo descumprido aí do presidente da Câmara, né? Você acha que um negócio dessa magnitude não foi conversado com o Hugo Mota? Rapaz, vocês confiam em Hugo Mota? Se confia em Hugo Mota, meu filho... eu posso falar? Ô Zucco, você como líder da oposição confia em Hugo Mota? Então vocês estão merecendo as traições, você me desculpa. Você confia em Hugo Mota? A gente sabe que lá no fundo não, né? Algumas coisas, esses caras são muito... como eu vou dizer, muito cooperativistas, né? Os caras são... Como é que eu vou colocar aqui pra você? Os caras não vão se rebaixar, falar, esse cara é um traidor, esse cara é um vagabundo. Não vão, né? Mas confiar em Hugo Mota é pra acabar, hein?
é pra acabar, meus queridos. Confiar em Hugo Mota é pra acabar. Pra você ligado na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, 11 95275 3898. É muito bom estar com você. Dê uma moral aqui pro canal, a gente precisa da sua força, da sua boa vontade aqui no A Bordo. 11 95275 3898. Tudo liberado aqui para você dar uma moral para mim. 11 95275 3898. Colabore, ajude, abençoe o nosso canal, fortaleça o programa, contribua com o nosso canal e nos ajude aí, por favor. O seu Pix é bem-vindo. É muito importante você colaborar, você abençoar o nosso canal. 11 95275 3898. Você dá uma moral aqui no canal, você ajuda e faz aqui o A Bordo Notícias continuar firme, continuar aí lutando e continuar aí também trazendo, tá, a melhor programação aí para você que sintoniza aqui o nosso A Bordo, onde você estiver com a gente. 11 95275 3898. Eu já falei aqui no programa, algumas pessoas ficaram curiosas para saber quem são os sancionados, né? E eu vou trazer um pedacinho do vídeo de mais cedo aí para você entender, tá? O que é que tá acontecendo, tá bem? Vou colocar para você um pedacinho aí, beleza? Tudo o que aconteceu nesses dias aí sobre a Lei Magnífica, para você que ainda está um pouco perdido, eu destaquei nesse vídeo e eu vou deixar aí para você aí uns 10 minutos desse vídeo para você entender tudo aqui no A Bordo Notícias. Brasileiras, vamos ver a lista? Tá pegando fogo, meus queridos. Mundão velho sem porteira, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Terra estranha com gente esquisita, chegou agora, tá feliz, comenta 01, comenta 01, exatamente bem aqui na abertura desse vídeo, na abertura desse assunto, você comenta 01, gordinho, eu quero saber quem são os sancionados pelo Donald Trump. O governo de Trump tirou o visto de 7 autoridades brasileiras. Ontem, segunda-feira, dia 22, os impactados foram... Cadê a música? Eu não vou conseguir colocar a música aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Foram eles: Jorge Messias, advogado-geral da União. Foram eles: José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral na gestão de Alexandre de Moraes. Ele, Benedito Gonçalves Alves, ex-ministro do TSE. Ele que foi o relator da inelegibilidade de Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Benedito Gonçalves é o ministro do missão dada, missão cumprida. Epa, quem mais? Aqui, Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no STF. Tem mais. Marco Antônio Martins Vargas, ex-assessor eleitoral. Rafael Henrique Tamay Rocha, juiz auxiliar de Moraes. Cristina Yokiko Kuchara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. A chefe, gente, do gabinete do Alexandre. Os parentes imediatos, como cônjuges e filhos das autoridades acima, também tiveram seus vistos cancelados. As autoridades foram sancionadas porque, na visão dos Estados Unidos, atuaram para impedir a liberdade de expressão ao bloquear perfis de usuários em redes sociais. Lembra daquele departamento de combate à desinformação que foi criado e que foi elogiado pela esquerda e que foi
muito utilizado para perseguir pessoas, bloquear canais, excluírem postagem das pessoas. Aquele que era comandado por quem? Por Eduardo Taliaferro. Comandado, na verdade, por Alexandre de Moraes. O Taliaferro era uma massa de manobra, né? Os caras amassavam ele e faziam dele o que queria. E aí, meus amores, tanto orgulho que agora foi pro ralo. Exatamente, 7 sancionados. Fábio, mas por que o Eduardo Taliaferro não foi sancionado? Eduardo Taliaferro não está lá mais. Ele é um colaborador. Tem feito denúncias, tem mostrado às autoridades do Brasil e fora do Brasil também. Inclusive os Estados Unidos demonstrou interesse em ouvir Eduardo Taliaferro e ter acesso aos documentos que Eduardo tem guardado, as provas. Ele entregou nas mãos de uma grande emissora, a CNN. Ela não cumpriu o acordo, ficou de publicar, enrolou para lá, enrolou para cá e não entregou, não publicou a reportagem. Por que será? Outra coisa, o Senado também recuou. Sério? O Eduardo prestou depoimento lá no Senado Federal e o Senado recuou porque alegou que aquilo que Eduardo Taliaferro estaria divulgando estaria sob sigilo da Justiça, porque faz parte do processo lá no STF. Meu Deus do céu, gente, até isso, né? Espero que venha logo a CPI ou CPMI da Vaza Toga, não é isso? Os parentes imediatos também. Imagina hoje o ministro Jorge Messias chegando em casa e falando: mulher, cancela a viagem para os Estados Unidos. Cancela a ida para os Estados Unidos. Você imagina o ministro Ayrton Vieira chegando em casa: mulher, cancela a ida para os States. Não vai rolar. Não vai, os meninos não vão ver o Mickey, pelo menos, não, acho que é irreversível essa parada, né? Olha que legal. Fábio, o que é que tá na tela? Deixa eu só configurar. Rapaz, eu acho que dá certo aqui. Vamos ver aqui. Fazer um esforcinho dá certo, né? Isso daqui, gente, saiu depois das sanções. Eu vou continuar falando das sanções, mas eu falei, gente, isso daqui eu preciso trazer assim, parar o assunto de sanções. Na verdade, não estou parando, né? Mas mostrar os efeitos. Temer defende repensar projeto da dosimetria após novas sanções dos Estados Unidos e fala em pacto entre poderes por pacificação. Arregou, meus queridos. O ex-presidente Michel Temer do MDB, ele afirmou nessa segunda-feira que é preciso repensar o caminho da proposta que busca reduzir penas aos condenados pela suposta trama golpista, na esteira das novas sanções dos Estados Unidos ao entorno do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Realmente, eu fico imaginando ele falando, né? Que ele usa aquela mãozinha dele assim, né? Realmente, né? Aquela mãozinha, né? Como se alguém ligasse para a opinião do Temer. Quem no Brasil liga para a opinião de Michel Temer? Fala para mim. Só essa turma do Centrão mesmo, tá? Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas da fórmula pela qual o Paulinho da Força, o deputado federal sem votos, você sabe que ele não tem votos, né? Exatamente, ele era suplente, não teve votos para ser eleito. O deputado caiu e entrou ele. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, estavam levando as coisas, elas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que nesse momento é preciso repensar um pouco, afirmou a Globo News. Essas coisas são assim, acontecem e tem que assentar a poeira e retomar o assunto.
Vambora, tocando o barco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque o Paulinho da Força Sindical falou a mesma coisa. Eu acho que o Temer bateu o fio pra ele, né? Ele falou, rapaz, a gente precisa pensar os negócios aí. Aí alguns falam bem assim, Fábio, esse negócio de sanções dos Estados Unidos não resolve nada. Aí o Alexandre de Moraes bate no peito, né? E diz, não vamos recuar 1 milímetro. Você não, mas o Congresso Nacional pode recuar. Vocês que ficam arrotando por aí que não vão recuar, mas outras pessoas podem ser impactadas nesse Brasil. Político, gente, é termômetro, eles vão vendo o termômetro. É por isso, quando eu digo, alguns, né, vêm aqui e me criticam por isso, eu falo, gente, o povo tem que estar nas ruas. Os políticos têm que olhar pra gente e falar, realmente o povo quer anistia. Nós não deveríamos ficar ausentes das ruas. E eu falo nós, porque toda manifestação que tem no Brasil eu vou. Eu não consigo ir muito assim, Nordeste eu não fui ainda, tá bem? Sul também eu não fui. Mas, meus queridos, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, a gente vai, tá bem? Nós vamos. Então que abra-se as portas, o povo precisa ir para a rua, o povo precisa se manifestar o desejo de mudança, porque sim, algumas atitudes mudam as coisas. Esses caras aí, ó, Michel Temer, Aécio Neves, esse Paulinho da Força, esses caras estavam com a bola toda e já estão sofrendo os impactos aí da Lei Magnitsky. Sentaram no tomate, escorregaram na casca da banana. Presta atenção aqui. Informação chegando pra você. Lembrando que o Paulo Gonet, ele não foi sancionado agora, né? Ele não entrou na Magnitsky, mas ele já estava sancionado pela Lei Magnitsky, com a perda de visto americano. Porém, o Paulo Gonet poderia usar o passaporte português. Só que Portugal não deixou barato. Presta atenção. Paulo Gonet perdeu o direito de ir aos Estados Unidos com passaporte português. Procurador-Geral da República tem dupla cidadania e usava documento de Portugal para entrar nos Estados Unidos. Mas autoridades portuguesas informaram que a facilidade foi suspensa para ele. Com o passaporte brasileiro, Gonet também não terá o visto americano. Ele é o Procurador-Geral da República, é um dos próximos alvos da Lei Magnitsky, segundo aí os bastidores, tá? Ele foi informado pelas autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir aos Estados Unidos usando o passaporte português. Gonet tem dupla cidadania. E como português não precisava de visto quando viajava aos Estados Unidos. Agora isso foi suspenso. Se pedir visto com o passaporte brasileiro, também receberá uma resposta negativa. Gonet foi o autor da denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o jornalista Paulo Figueiredo, na qual acusa os dois de submeter os interesses da República e da coletividade, objetivos pessoais e familiares. As ações atenderiam ao exclusivo propósito de salvar Jair Bolsonaro, condenado pelo STF. E não só Bolsonaro, né, mas também os outros condenados aí pelos atos do 8 de janeiro. Eles focam muito em Bolsonaro, né, para dar a notícia e ficar esse clima, né, de que o que Eduardo e Paulo Figueiredo estão fazendo nos Estados Unidos é um crime. Beleza? Quem tá comigo aqui, comenta agora.
14. Você não ouviu errado, não? Comenta 14. Gordinho, estou aqui. Para que eu possa saber que você está acompanhando esse exato momento dessa matéria maravilhosa. Comenta assim comigo, 14 e o nome da sua cidade, tá bem? Deixa um comentário aí, 14 e o nome da sua cidade. 14 e o nome da sua cidade. Se der, colabore com o Pix aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui do Gordinho aqui o tempo todo, abaixo do meu microfone, abaixo da minha gravata bonita, tá bem? Comenta aqui, ó. Deixa o comentário, ou então você também pode ajudar a gente com o Pix de qualquer valor. Dá essa moral pro Gordinho, ajuda aqui, por favor. Presta atenção. Olha isso daqui. Olha o que diz Marco Rubio. Quem é o Marcos Rubio, Fábio? Ele... Marco Rubio, ele é o secretário de Estado americano. E ele tá botando para quebrar aqui, presta atenção. Estados Unidos retaliarão quem ameaça os interesses norte-americanos. Segundo o secretário de Estado, todos que facilitam a atuação de atores estrangeiros como Moraes serão responsabilizados. A administração de Donald Trump entende que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros crimes é uma perseguição política. Chamam o ministro do Supremo de violador dos direitos humanos. Os norte-americanos entendem que o Brasil é conivente com a atitude do ministro e, portanto, ameaçam os que facilitam a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Rapaz, olha, presta atenção, não só Marco Rubio, o alto escalão do governo americano vive botando pra cima do Brasil, fazendo comentários, trazendo, né, à tona tudo o que eles estão pensando. E agora, o nosso querido Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, botando pra quebrar em relação a esse tema. Tudo o que envolve agora Magnitsky, tudo o que envolve sanções, eu estarei comentando com você agora no nosso programa. E ele estava certo, Eduardo Bolsonaro sempre esteve certo, sempre tinha a informação verdadeira. Na tela, fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar. Comenta 14 e de onde você fala comigo. 14 o nome da sua cidade, tá bem? Gente, presta atenção no que essas duas estão comentando aqui. São jornalistas aí da CNN Brasil, mas entenda as falas delas. Vamos lá. Elisa, desde agosto a gente vê o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que havia alguma expectativa ali pelas conversas que ele vinha tendo lá nos Estados Unidos de que as sanções da Lei Magnitsky fossem estendidas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, inclusive, ia para as redes sociais e costumava dizer que a mulher de Alexandre de Moraes seria o braço financeiro do casal. Ele usava esse termo para sugerir aí que ela teria aí, ou deteria pelo menos grande controle sobre as finanças ali da família e que, portanto, seria um alvo necessário para que a restrição a Alexandre de Moraes fosse eficaz. A gente nota que esse discurso, querendo ou não, parece ter encontrado ressonância no governo do presidente americano Donald Trump, mas eu faria ainda uma ressalva. Elisa, claro, a gente tem aí uma ampliação das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alcançando também a sua esposa. Temos a inclusão de uma pessoa jurídica nas sanções, o que é um ponto relevante a ser avaliado ali para a gente entender qual que é a magnitude da imposição dessa lei quando a gente está falando de uma empresa, mas, para além disso, a gente vê um foco ainda muito centrado no ministro Alexandre de Moraes individualmente e, claro, no seu círculo muito próximo. CNN Brasil Money, todos conectados, acompanhando esta notícia da sanção, portanto, aplicada à esposa de Alexandre de Moraes. A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na Lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos. Inclusive, Américo Martins, enquanto eu estou aqui ouvindo a Priscila Asbeck, a Clarissa, vou te chamar, a Muriel Porfiro, trocando informações comigo, porque nós estamos também em transmissão simultânea com o Money, dizendo: ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí, assim, 11h33 ela falou, queda de 0,42. 11h34, 0,69.
11,35,079. Então, nesse curto período de tempo, a ação também mostrando essas ações do Banco do Brasil um efeito justamente após a notícia da inclusão do nome da esposa de Moraes nesta lei. Lembra que o Banco do Brasil estava querendo processar o... Querendo não, né? Pediu para... tá processando Paulo Figueiredo, tá processando Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, por terem falado, ó, você tem conta no Banco do Brasil, saia de lá. Eu, para não ser processado, não vou dar esse conselho, tá bem? Você é maior, vacinado, faça o que você achar melhor. Mas olha só, foi só o Trump, o governo dos Estados Unidos, anunciar sanções contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, o dólar foi lá para cima, tá bem? As ações do Banco do Brasil... Jesus is the King.